Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 12.2 de Review and Exercise sobre o tema de Preposition. Vamos relembrar um pouquinho das três preposições que a gente viu tanto na aula 11, que foi a preposição in, e as preposições on e at, que a gente viu at, que a gente viu aqui na nossa aula 12. Let's begin? Vamos começar, olha só. Aí para vocês, cadê a nossa aula? Cadê? Tá aqui em algum lugar. Vai chegar aqui, on and on. Nossa aula que tem esse título, que só recebe aí a preposição on, mas a gente não viu somente essa na nossa aula, a gente viu também a preposição at. Daí eu trouxe aqui para vocês essa tal da pirâmide, só que dessa vez a pirâmide não está invertida. Tentei achar a imagem de uma pirâmide invertida bonitinha, mas eu não achei, então vamos ficar com essa, com a pirâmide que não é invertida. E para ficar mais fácil de vocês visualizarem, bora colocar a imagem somente aqui, desapareceu, exatamente. E a gente vai aqui para a nossa imagem. E a gente viu sobre duas situações. A gente viu as preposições com relação ao tempo, time, e com relação ao lugar, localização, place. Muito bem? São essas três. E aí eu falei para vocês o seguinte, que quando mais você, começando aqui do in, ele é menos específico, e aí ele vai ficando cada vez mais específico quando vai subindo na sua pirâmide. Então, o at são para coisas bem específicas, o on para específicos, mas nem tanto, e o in menos específico. Então, vamos relembrar, em relação ao tempo, você vai usar o in, essa preposição para falar de anos, para falar de... Presta atenção, eu estou falando de anos, não de datas, tá? Datas você vai usar outra preposição. Você vai também usar para falar de estações do ano, como summer, winter, tem aqui, de meses e de períodos do tempo. Menos com noite. Lembra lá que noite você vai usar a preposição at, é essa exceção, tudo bem? Além disso, on, ele é outra preposição que a gente viu, que vai ser usada com dias da semana, como tem aqui, com datas, beleza? Que você tem que ter aí o dia e o mês para ser uma data. Então, ele vai ficando mais específico até na data, você não vai usar só o ano ou só o mês, e sim uma data, né, específica, ou seja, uma data mesmo. On Christmas Day, você também vai usar o on para essa situação de comemoração, datas comemorativas, porém, as datas comemorativas com a palavra day, tá? Se ela não tiver a palavra day, aí no caso você vai usar a preposição, perdão, a preposição at. Você pode ver aqui que é a mesma palavrinha, só que aqui tem day e aqui não tem. At vai ser usado com o quê? Com horas, todos os horários possíveis aí, com essa questão aqui do período do dia, que no caso é a noite, a palavra night, at night, você não vai usar in, você não vai usar aí no caso in night, e sim o at, ao contrário daqui. E essa foi a nossa questão de preposições de tempo, falando das três aí, tudo bem? Agora vamos para a questão dos lugares, de place. A preposição in é utilizada, lembra lá, ele é menos específico e você vai usar essa expressão com coisas que são... Como eu posso explicar? Vamos primeiro falar sobre a maior tradução da palavra in, né? A maior tradução da palavra in, nesse caso, é como se algo estivesse dentro, né? Então, a tradução dela serve para essa questão de dentro. Então, quando algo está dentro de algo, por exemplo, in the box, dentro da caixa. Aqui você tem o in the world, no mundo, porque você vai usar com espaços geográficos. E desses espaços geográficos você tem país, estado, cidade, né, espaços grandes e também espaços delimitados, fechados, onde você tem ali 4 paredes e você pode, né, ficar nesse local. E aqui o in the world também é uma expressão já fixa, onde você usa o in para isso. Aqui tem um país e aqui tem uma cidade, eu acredito que seja. On é essa preposição que você vai usar para se referir a nomes de ruas, de avenidas, de praças, lembrando que... Aqui tem o nome de uma rua. Lembrando que o on também tem essa questão de superfície, né? Sendo que a tradução maior, digamos assim, você pensa no on, você lembra lá que é algo que está
sobre, por cima de algo. E não se esqueça que quando eu falo de datas não, perdão, acabei de falar e esqueci a palavra. Quando você fala de, deixa eu lembrar aqui, de endereços, pronto. Você, quando coloca um endereço específico com número, você já vai usar o at, tá? Então, já muda aí. Sem o número, você usa o on, com o número, você usa o at. Além também de você falar sobre partes do seu corpo também, on your hands, na sua mão. Então, ele engloba muito essa questão da superfície, fica na maior parte essa questão do on. E o at, você vai usar o at com essa questão mais de você... de ser mais específico. Então, mais específico, você usa questões com at, como, por exemplo, você vai usar com endereços, onde você tem um número, você vai se referir a, como eu falei, endereços completos, locais específicos, como at school, na escola, at church, na igreja, at the restaurant, at movies, no restaurante, no cinema. Então, você vai apontar um lugar específico que você esteja, tá entendendo? E vai usar esse at. Então, as nuances são pequenas e grandes ao mesmo tempo. Então, são questões ali que tá muito, como posso dizer, acho que já até passou o nosso tempo da revisão. Vamos lá para a nossa atividade. São coisas que as nuances são muito pequenas e na hora de usar essas 3 preposições para falar de lugar, acaba que gera essa confusão. Mas é isso, nem sei se passou o tempo da nossa atividade de sala, porque é aula de 20 minutos, viu? Então, a gente vai lá e eu volto já já. Be right back. Acabei que eu estava sem meu reloginho aqui, então não sei se passou do tempo, mas eu voltei para a gente fazer nossa atividade de sala e nossa correção. Vamos começar? Vamos lá para a tela, para a correção? Let's go! Gente, eu nem sei o tempo que passou aí, estou perdida, mas é atividade de sala e a gente vai tirar nossas questions, nossas dúvidas, bora lá. E aí a gente tem essa aqui, a gente tem essas questões da nossa aula referente à nossa aula 12, que também traz as informações lá da aula 11, tá, gente? Então, eu trouxe aqui as 3 preposições para a gente fazer essas atividades, usando as 3 preposições. Então, não somente o on e o at que você usaria aqui, você também teria que responder usando in em algumas questões. Então, aqui era para você passar cada uma das frases abaixo para o inglês. Então, na letra A, nós temos aí, o livro está na mesa. Lembra que eu falei que quando você fala de superfícies, quando você fala que algo está em cima de algo, você vai usar ou a preposição on, ele traz essa carga maior nessa questão de que algo está em cima da superfície. Então, o livro está na mesa, vai ficar como? The book is on the table. A gente tem aí essa frase muito clássica, né? The book is on the table. Então, a preposição on seria na resposta correta. Na B, Pedro está no clube agora. Pedro está no clube agora. Então, a gente está falando aí de um local específico, onde a pessoa até, inclusive, está. Então, quando se fala de um local específico, cada vez mais específico, você vai utilizar o quê? O at. Então, Pedro está no clube agora. Pedro is at the club now. At the club now. Então, você usa o at para falar dessa questão mais específica de locais. Na letra C, minha aula de inglês começa às 7 da manhã. Então, a gente está falando agora aqui de horário. E o horário a gente sabe muito bem que a gente só vai usar uma preposição, que é o at. Então, my English class starts at 7 o'clock in the morning. My English class starts at 7 o'clock in the morning. Minha aula de inglês começa às 7. Então, o at seria a minha resposta correta aqui. Na letra D, eu moro na Avenida Azul. Aqui a gente está falando de place, de localização, de lugar. E aí, qual é a preposição que a gente vai usar para falar de endereço? Depende. Tem 2 preposições que você usa para falar de endereço, sendo on e sendo at. Por isso, você só vai usar o on quando você tem aí um endereço menos específico. E esse aqui é o endereço menos específico, pelo visto, porque você não tem o número da casa aqui. Então, cadê o número da casa? Não temos, não sabemos. Portanto, vai ficar I live on Azul
Avenue. Eu não precisa colocar blue no lugar de azul, porque é o nome próprio você não costuma mudar, né? Passar para o inglês. Mas quem colocou blue no lugar aqui de azul, não tem problema, tá? Eu não coloquei porque eu não vi necessidade, já que é um nome próprio. Muito bem? Vamos para 2. Na 2 aí você tem... aqui, se você tivesse ficado na dúvida, imagina que aqui você poderia ter tido dúvidas no uso das preposições, pode ter acontecido isso. Então, aqui a minha dica era o seguinte, vai pela questão de... ter ido aí pela questão de corte, né? Por exemplo, na letra A, você já sabe que não é, porque não vai ser usado todos o at aqui. At vai ser usado aí, mas não em todos. Dá para saber que em todos não teria como ser. Portanto, a letra A já não era. Então, cortou a letra A. Daí você tem a letra B. Perdão? Ui, quase que não vai. A letra B, que já entra em desencontro aqui, o at. Porque esse at aqui, ele não ficaria aqui, tranquilinho, aonde eu estou falando de Goiânia, que é um lugar, eu tenho aí uma preposição que é usada para falar de estados, países, cidades, lugares tanto pequenos quanto grandes, né? E aí você tem aí essa preposição do qual eu não usaria, tá? Então a gente não vai usar a letra B também. A letra B a gente também já corta. Aí logo em seguida você tem a C, e a C também não seria, justamente porque não teria como colocar o in na primeira questão aqui, porque Nick lives. O Nick mora na fazenda, né? Essa fazenda aí, você está falando de um local, né? Tá falando de exatamente um local onde a pessoa reside, onde a pessoa mora. E local, né, a ver com superfície aí. Então, nesse caso, não tem a ver com cidade, com país, com estado, tá? E aí a gente vai usar o quê? Vai usar o on para ir. Então, a única que sobrou agora foi a letra E. Por que a letra E? Porque aqui na D é a mesma coisa, você tem o in, que já corta aí essa questão. Então, a resposta correta é a letra E. E por que a letra E? Vamos lá. Nick lives on a farm, but I live in Goiânia. Então, o mais fácil aqui, talvez para você, seria lembrar que para falar de estados, países, cidades, eu vou usar o in. Então, quais eram as opções que você tem o in no meio? A letra D e a letra E. A D não seria porque não teria como usar in em todas as questões aí. Portanto, a E seria essa questão que eu falei de achar a resposta, né, usando esse macetezinho de você fazendo o corte, né, do que você pode ou não usar. E aí, quando você chega aqui, depois do on a farm, but I live in Goiânia, assim, on a farm, in Goiânia, and most part of my relatives, e a maioria das pessoas, né, da parte dos meus parentes, live a small village near Anápolis. Aí aqui vai ser o at. Talvez vocês tenham achado estranho o uso de at aqui, porque realmente o on, eu acho que seria a primeira, aliás, in, seria a primeira coisa que vocês pensariam, né? In a small village. E o in também está correto se eu colocasse aqui, porque a gente está falando, aí de um local, né? Não teria problema. Mas a gente está falando de um local pequeno, small village, near Anápolis. Anápolis aqui seria ideal para usar com in, porque é o nome de um local, certo? De uma cidade, eu acredito que Anápolis seja de uma cidade. Mas não é o caso aqui. Aqui a gente vai usar o at mesmo, live at a small village, por causa justamente dessa questão de ser uma vila pequena em um local específico dentro de Anápolis. Tudo bem? É isso. Vamos lá para a nossa questão de número 3. Qual das alternativas usa a preposição de forma errada? Então, a gente tem aqui na letra A, there's a TV on the wall. Correto, porque a gente vai usar o on para falar de superfícies, né? E sim, a parede ali
você tem a TV pregada nessa superfície da parede. Pensa dessa forma. Letra B, the notebook is on the chair. Ok, correto também, porque o caderno está em cima da cadeira e a gente usa o on para falar de superfícies também, obviamente. Na letra C, I live at Brazil. Então, chega aqui a gente já vê o erro, porque a gente não vai falar de países, estados, né, locais usando at, beleza? Então, at Brazil, não. Seria I live in Brazil. In Brazil, usando a preposição in. Tudo bem? Então, vamos nem falar do resto, porque o resto está correto mesmo. Vamos para número 4, nossa última questãozinha aí, onde você ia fazer o quê? Você ia fazer o quê? Você ia colocar as preposições in, on ou at. É exatamente isso. Coisa simples. Então, começando lá na nossa primeira, letra A. They are going to meet me. Não, eles vão me encontrar, né? Meet me também pode ter essa ideia de conhecer, mas eu acho que aí tem a ver com encontrar. They're going to meet me. Aqui você tem Saturday. O que é Saturday? É um dia de semana, então você vai usar o on Saturday. E aí logo em seguida você tem aqui perdão, eu acabei falando errado, 9:15. Acabei me empolgando. Então a gente está falando aí de quê? Você teve aula comigo lá de horas, então você lembra desse quarter, desse past, desse nine, né? Ou seja, você sabe muito bem que a gente está falando aí que 15 minutos passaram das 9 horas, então a gente tem aí 9:15, certo? Então tá falando de horário, então a gente vai usar o que aqui? At, que a gente está falando de horário. Na letra B, Julia went to Paris. Aí a gente tem aqui September e a gente tem aqui 2003, mas a gente não tem uma data específica. Presta atenção. A gente não tem uma data específica. A gente tem aí eles separados. Aqui um mês, então in September. E aí tem de novo aqui in 2003. Estou falando tree, é three. Eu estou com preguiça de fazer o som do TH, deve ser por isso. Julia went to Paris in September in 2003. Agora foi. Então a gente tem o in repetido aí, por quê? Porque a gente não tem aí uma data específica. A gente tem aí setembro jogado, tem uma vírgula e o ano agora. Tudo bem? É isso. Na C, a gente tem aqui um período de dia, do dia. Então a gente vai usar o in. In the morning, I usually have 5 classes. Aí a gente tem de novo mais outro período do dia. In the afternoons, I always do my homework and aí a gente tem agora night. A gente tem outro período do dia, mas esse período só assume a palavra at. At night, I watch movies. Muito bem. Para finalizar, a gente tem lá a letra D. He will be here. Aí a gente tem aí a few minutes. A gente tem aí a questão de minutos. Sim, tem a ver com horas, com minutos, mas nesse caso a gente não vai usar o at. He will be here at a few minutes. Não, a gente vai usar o in neste caso aqui. In a few minutes, tá? É o in que vai ser usado aqui. The party will be, aí a gente tem aí outro horário, só que dessa vez, horário mesmo, né? A gente tá falando só de alguns minutos. Lembra desse fio aqui? A gente está falando aí de poucos minutos, a gente tá falando o quê? De horas mesmo. Então, a gente vai usar o at, porque aqui é realmente horário, e logo em seguida a gente vai usar o in, porque a gente está falando de período de tempo. In the morning, e para finalizar, a gente tem aqui uma data mesmo, que é agosto, dia 20. Dia 20 de agosto, então a gente vai usar o on. The party will be at 9 in the morning on August 20th. Muito bem? Em 20 de agosto aí. E é isso, gente. Nossas referências chegaram aí para vocês. Fim da nossa aula, ou melhor, da nossa atividade, da nossa revisão. Eu espero que vocês tenham feito, acertado. Se não acertou tudo, relaxa. É uma matéria complicada mesmo. São palavrinhas tão pequenininhas, mas elas dão uma confusão mesmo, você não tem ideia. So, see you next class and bye-bye.